Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e na maratona de hoje nós vamos dar continuidade ao livro Superação de Português do sexto ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Bom, agora a gente vai lá para a página 52, que nós paramos na aula passada na 51, e aí a gente tem esse infográfico aqui, que você já sabe o que é o infográfico, né? Então, a gente vai ver dados estatísticos aqui. Então, olha só, o infográfico seguinte faz parte da reportagem que você leu. Observe-o e leia as informações para responder as questões. Então, aqui, as pesquisas estão mostrando, né? Lembra que a gente viu na aula passada um texto falando sobre os idosos que se transformaram em gamers, né? Então, os idosos começaram a jogar bastante games aí. E então, aqui a gente tem o gráfico, ó, 21% das pessoas com mais de 60 anos jogam videogame regularmente. E aqui tem mais outros dados que nós vamos pular, você já viu os dados aí, nós vamos pular para ganhar tempo. Então diz o seguinte, qual que é o título do infográfico? O título é Não Tem Idade, realmente não tem idade para a gente jogar videogame, né? Letra B, qual é a principal informação que ele traz? Copia no caderno. Então olha só. A informação é que a pesquisa mostra que os mais velhos, são abertos à diversão. Letra C, copie também as demais informações que estão representadas no infográfico. Então, você vai basicamente copiar todo o resto, né? Então, olha só, 21% das pessoas com mais de 60 anos jogam videogame regularmente. Em 3 anos, o número de jogadores entre 55 e 64 anos aumentou 32%. 24% de pais e avós gostam de jogar videogames com filhos e netos. Aí agora, aqui a gente vai ter uma resposta pessoal, porque está perguntando o seguinte, ó. Leia o trecho do texto da reportagem e explique como ele se relaciona com as informações do infográfico. Então, ó, aqui, deixa eu só abaixar um pouquinho. Olha só, aqui a gente tem o trecho, né? Falando que o setor cresce em ritmo acelerado em todas as faixas etárias, é um fenômeno que ganhou impulso com o isolamento social imposto pela pandemia, ou seja, aqui está dizendo que a partir da pandemia as pessoas começaram a ficar mais adeptas por games, né? E a surpresa vem agora. Parte significativa desse público será composta de pessoas de terceira idade. Então, olha só, é uma resposta pessoal, mas a gente pode tirar como conclusão, né, que a última informação não é explorada explicitamente no texto, ok? Então, aqui a gente tem a informação, né, de que esse público é composto de pessoas da terceira idade, mas não está muito explorado, né, como deveria estar. Agora na 12 aqui, qual que é a função desse infográfico? Então, ambos se complementam e alguns dados da pesquisa que são representados no infográfico reforçam os argumentos da reportagem. Então, assim, na aula passada a gente leu a reportagem, né? A gente leu o texto. E agora a gente vai complementar com o infográfico, porque o infográfico ajuda a gente ressaltar aquilo que a gente leu no texto, só que com dados estatísticos. Por isso, é muito importante a gente analisar, toda vez que tiver um infográfico num texto, a gente analisar esse infográfico, ok? Aqui é uma resposta pessoal, porque tá perguntando se você gosta de videogame, com quem você joga, ok? Então, essa parte a gente pula, porque eu não posso falar por você, você que tem que responder isso. Aqui, responda as questões no caderno. Então, olha só, releia a manchete e o título auxiliar da reportagem. Então, aqui a gente tem a manchete que diz: mais digitalizados, os idosos descobrem os benefícios dos videogames. E aí a gente tem o título auxiliar. Então, assim, para complementar, diz o seguinte: além de brincar, eles mantêm a saúde mental em dia. Porque, gente, antigamente os idosos faziam cruzadinha, sabe? Aquelas revistinhas que a gente comprava em banca de jornal para ficar fazendo cruzadinha. Então, ou ficavam jogando dama, baralho, ficavam fazendo esse tipo de coisa
para poder reforçar, para poder melhorar a saúde mental, né? Para não ter esquecimento, porque os idosos costumam se esquecer muito das coisas. Mas hoje em dia eles trocaram isso pelos videogames, que é bem mais divertido, né? E reforça a saúde mental deles. Então, olha só. Do ponto de vista linguístico, como se classificam as palavras em destaque? Aqui a gente tem descobrem e a gente tem mantém. Descobrem e mantém são verbos, tá? Eu descubro, tu descobre, eles descobrem, ok? Então é isso aí. Letra B, qual que é a função dessas palavras? É expressar ações, né? Então é mostrar alguma ação realizada, situando-os temporalmente. Então, olha só, os idosos descobrem os benefícios. Então, aqui está no tempo presente, quer dizer que isso está acontecendo agora, tá? Letra C. A quem elas se referem? Elas se referem aos idosos. Por isso que a forma verbal encontra-se na terceira pessoa do plural, ok? Tá. Letra D. Como elas situam o leitor com relação ao tempo indicado? Então, olha só, usando os verbos no presente, mostrando que os fatos estão acontecendo, que foi o que eu acabei de falar. Os verbos estão no presente, olha só. Os idosos descobrem, eles mantêm. Então, descobrem e mantêm tá no presente, quer dizer, tá acontecendo agora. Aqui a gente tem, deixa só eu me situar aqui, peraí. Tá, eu tenho que ler isso aqui para vocês, que é o seguinte. Isso aqui é muito importante, pessoal. Os verbos são palavras que expressam ações, estados, mudança de estado, fenômenos, tá? Então, isso é muito importante eu explicar. Os verbos são todas aquelas palavrinhas que vai indicar uma certa ação. Por exemplo, nesse momento você está assistindo a minha aula. Então, assistindo é um verbo. E se você está assistindo nesse momento, esse verbo está no presente. Ok? Então, você está fazendo uma ação de assistir essa aula, beleza? Então, os verbos, eles têm essa característica, mostrar pra gente o que tá acontecendo e quando tá acontecendo, tá? Então, aqui a gente tem um trecho aqui, ó, que a gente não vai ler para perder tempo, e diz o seguinte: releia outro trecho da mesma reportagem para responder as atividades. Letra A. Quanto ao número, o que é número, gente? Toda vez que perguntar na sua prova assim, qual é o número, né? E você estiver fazendo uma prova de língua portuguesa, a palavra número está relacionado a singular e plural. Então, tá perguntando o seguinte: quanto ao número, né? Singular ou plural? Que diferenças apresentam os verbos destacados? Então, olha só. 3 deles estão no singular, que é cresceu, é e conta. E 1 está no plural, que é o verbo existem, que é do verbo existir. B, por que isso acontece? Porque eles estão relacionados a palavras que estão no singular ou no plural. Então, cresceu está relacionado com a palavra interesse, existem está relacionado com a palavra blogueiros e a japonesa e conta ela, tá? Então, está relacionado com a japonesa, né? E conta está relacionado com ela, ok? Belezinha. Letra C. Com relação ao tempo indicado, que diferenças esses verbos apresentam e o que elas indicam para o leitor? Olha só. 3 deles estão no presente, que é o verbo conta e existem, e 1 está no passado, que está no pretérito perfeito, que é cresceu, tá? E essas diferenças indicam algo que aconteceu e outros fatos que têm acontecido no presente. Prof, me dá um bizu para eu entender o que é esse raio desse pretérito perfeito. Primeira coisa, pretérito, eu vou ensinar a grosso modo, tá, gente? Eu vou ensinar a grosso modo, numa linguagem bem galera, tá? Para vocês entenderem, beleza? Tá. Pretérito é tudo que está no passado. Quando eu era adolescente, que alguém me contava uma fofoquinha, me contava um babado, eu falava assim, gente, eu tô pretérita. Quer dizer, é a mesma coisa que você fala assim, gente, eu tô passada. Tipo, eu tô pretérita. Então, só aí você já consegue gravar. Tô pretérita, quer dizer, tô passada, tá? Então, pretérito tem a ver com passado.
Perfeito. Perfeito, você vai pensar assim, o negócio tá tão perfeito que ele acabou, não tem mais nada para fazer. Por exemplo, o bolo cresceu. Se o bolo cresceu, tá tão perfeito que não tem mais o que fazer, o bolo cresceu, pronto, tá perfeito o bolo, tá lindo o bolo, tá perfeito, cresceu. Agora, se eu falar assim, o bolo estava crescendo, quer dizer, não tá perfeito ainda, não tá pronto, ele estava crescendo, tá? Não, aqui o bolo cresceu, tá? Eu tô falando a palavra bolo só pra você gravar o bizu, beleza? Então, olha só, pretérito tem a ver com passado. Perfeito, quer dizer, a ação já aconteceu, pronto e acabou. O bolo cresceu, pronto, acabou. Não tem mais pra onde crescer, beleza? Então, é assim que você vai gravar esse bizu. Prof do céu, mas é um negócio meio idiota isso que você tá falando. Não, não é, porque você vai lembrar. Todos esses exemplos que eu dou pra vocês, gente, são exemplos que na hora da prova você vai falar assim, gente, a prof deu um exemplo tão besta, mas tão besta que não é que eu gravei esse negócio? Então, é assim que vocês vão gravar, beleza? Beleza. Então, aqui a gente finaliza a página 54. Hoje a aula vai ter que ser bem curtinha. Todos os dias eu tô fazendo aulas curtinhas, gente, porque eu tô bem atarefada aqui com relação a aulas e, enfim, com relação a muitas coisas. Então, não dá pra fazer aulas muito grandes igual eu tava fazendo antes. Mas então vamos correr aqui, ó. Leia a tirinha para responder as questões. Você já leu, você já tá no 6º ano, você já leu, eu não preciso ler pra gente não perder tempo. Aqui a gente vai ter respostas mais pessoais, né? Porque tá perguntando, na sua opinião, por que a garota diz pro Armandinho que as pessoas deveriam desaprender muita coisa, né? Então, olha só, muita coisa a gente devia desaprender. Por quê, gente? Isso é na sua opinião, mas eu vou te ajudar com a resposta. Se eu tivesse que responder essa letra A aqui, eu ia responder que as pessoas precisam desaprender porque as pessoas aprendem muitas coisas erradas, ok? A gente aprende muita coisa errada, que a gente não devia aprender aquilo, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que quando vai escovar o dente, não fecha a torneira. A pessoa molha a pasta de dente, né, na hora de escovar o dente e não fecha a torneira e deixa a torneira aberta e isso se torna um hábito. Então, a pessoa aprendeu por hábito a fazer aquilo e daí ela deixa a torneira aberta e não fecha. Ela devia desaprender isso. Quer dizer, você pode aprender a escovar o dente, mas você deveria desaprender essa coisa errada, entendeu? Então, olha só, repetindo. As pessoas deveriam desaprender muita coisa porque as pessoas aprendem muitas coisas erradas e têm hábitos errados. Beleza? Tá. Então, te ajudei com essa resposta aí. Tem resposta que dá para ajudar, mesmo sendo pessoal, tem resposta que dá para ajudar. Agora, tem outras respostas que não dá para ajudar, tá bom? Então, fica a dica aí. Olha só, o verbo devia se refere a que expressão? Refere-se à expressão agente, né? Então, a gente devia. A qual pessoa do discurso essa expressão se refere? Ela tá, gente, na primeira pessoa do plural, né? Então, a gente devia é a mesma coisa que nós, né? A gente, nós. Lembra? A gente separado é a mesma coisa que nós. A gente, ou seja, nós. Se eu escrever a palavra agente tudo junto, aí é agente policial, agente do FBI, entendeu? Aí é outro tipo de agente, então não confunda, ok? Letra C, qual que é a ideia da locução verbal estamos aprendendo? Lembra, locução verbal, ó, locução verbal, 2 palavras, tá? Então, estamos aprendendo. Aqui tem 2 palavras, 2 verbos, tá? Então, locução verbal, 2 verbos, 2 ou mais verbos, 2 ou mais. Se fosse locução adjetiva, 2 ou mais adjetivos, e assim por diante. Toda vez que você vê a palavra locução, você entende que é formado por 2 ou mais palavras. Se a locução é verbal, 2 ou mais verbos, beleza? Ai, mas a minha prof presencial não explicou isso. Pois é, mas devia explicar, porque isso daí você tem que saber. Se você tá no 6º ano, você tem que saber. Então, olha só.
O que a locução estamos aprendendo transmite? Ela transmite a ideia de algo que está acontecendo ainda no presente. Então, olha só, nesse momento você está assistindo a aula. É uma coisa que está no presente, nesse exato momento você está assistindo a aula, mas é uma coisa que ainda está acontecendo, tá? Ainda não finalizou. Tá, beleza. Aqui a gente tem um trecho de um texto que a gente vai pular, e aí diz o seguinte: em que tempo está o verbo destacado na manchete e por que foi usado esse tempo verbal? Então aqui ele está no tempo presente e ele foi usado para indicar algo que está acontecendo ainda. Letra B. As locuções verbais podem trazer e podem estimular indicam certeza ou possibilidade. Muito fácil, né? Aqui indica uma possibilidade, né? Podem trazer, pode estimular, né? É igual você, né? Pode passar de ano, é uma possibilidade. Não, mentira. Aluno meu sempre passa de ano, tá, gente? Vocês sempre passam de ano porque vocês são inteligentíssimos. Há apenas um verbo no passado nesse trecho do texto. Qual é ele? A que palavra esse verbo se relaciona? Então, olha só, soaram. Relaciona-se a palavra perguntas. Muito bem. Aqui a gente vai ver um pouco de ortografia. Ai, prof, mas eu acho que ortografia é chato. Problema seu. Problema seu. A ortografia, gente, a gente precisa saber. Porque se você não sabe escrever uma palavra, não sabe se é com X, se é com CH, se é com S ou se é com Z, gente do céu, daqui a pouco vocês estão escrevendo em tupi-guarani e não em português. Então tem que saber, tá? Isso aí não tem jeito não. Aceita que dói menos, tá? Então, olha só, aqui a gente tem a tirinha para responder as atividades. Você já leu, né? A tirinha, você já leu. Então, vamos para a letra A. Porque, no último quadrinho, Calvin teria dito a Haroldo que agiria com confiança. Então, porque esse foi o conselho que ele leu no horóscopo. Letra B. Simulem o diálogo da Tira com o colega. Aqui, gente, vai ser uma coisa mais em sala de aula, né? Então, aqui na letra B, ó, preste atenção ao ler as palavras realizarão, fazer, quiser e casa. Como que a letra S e a letra Z são pronunciadas? Olha só, elas são pronunciadas da mesma forma, com som de Z. Prof, eu preciso colocar essas duas barrinhas aqui, né, do lado do Z? Precisa. Essas duas barrinhas aqui, gente, ó, quando a gente escreve assim, ó, tá? Com duas barrinhas, isso aqui é a mesma coisa que som, é a mesma coisa que fonema. Beleza? Deixa eu tirar o trem da frente, tá? Então, é a mesma coisa que som, é a mesma coisa que fonema. Então, todas as vezes que a gente for expressar um som, você vai colocar entre duas barrinhas, beleza? Então, quando a gente fala fazer, quiser, casa, todas têm som de Z, tá? Então, tem que colocar entre as duas barrinhas para ficar certinho. Nas palavras coisas e seu, o S é pronunciado da mesma forma? Você já sabe que não, né? Por que que não? Porque em coisas ele representa o som de Z e em seu ele representa o som de S, ok? Letra D. A que conclusões vocês chegaram, né, com relação à pronúncia da letra S? Então, em primeiro lugar, que a letra S pode representar os sons de S e de Z. Em segundo lugar, que ela representa o som de Z quando está entre vogais. Aqui a gente tem um texto falando sobre o genipapo. E aí, olha só. Você conhece a fruta que o texto fala? Resposta pessoal. Eu nunca vi genipapo na minha frente. Eu só vi, assim, por notícias, mas eu nunca comi. Mas aí você escreve aí se você conhece ou se não conhece. Letra B. Quando a autora diz, hoje, a norma culta convencionou que, para as palavras de origem indígena, africana, exótica ou árabe, deve-se usar o J. O que podemos entender dessa afirmação? Prof, como que eu vou responder se eu não entendi nem a pergunta? Olha só, norma culta é o jeito correto de se escrever, tá? Por exemplo, se você fala, nós vai lá na casa do Marcelo, isso não é a forma correta. Se a gente fala assim, pô, meu colega me zoou muito hoje, isso não é a norma culta, tá? É uma norma coloquial.
é uma norma informal. Norma culta significa o jeito corretinho, certinho de se escrever na sua língua, que é a língua portuguesa. Tá. Convencionou que as palavras de origem indígena, o que é convencionou? Quer dizer, decidiu. Ou seja, o povo lá da Academia de Letras, né, fez uma reunião e falou assim, a gente quer saber de uma coisa, pra gente escrever bem bonito e da forma mais correta, vamos fazer o seguinte, vamos colocar tipo uma lei, tá? Quando a gente tem essas reuniões assim de convenção das palavras, né, é como se fosse tipo uma lei. Então, vamos fazer uma lei, vamos fazer uma regra, que agora todas as palavras indígenas, africanas, exóticas ou árabe, a gente tem que usar o J, tá? Então é isso que tá falando aqui na pergunta. E aí, quando a gente usa o J, o que a gente pode entender disso aí? Pode entender que a ortografia é uma convenção. O que é uma convenção, gente? É um acordo estabelecido acerca do modo que as palavras devem ser escritas, que foi o que eu acabei de explicar, tá? Então, todas as vezes que falar assim, a norma culta fez uma convenção, quer dizer, o povo decidiu através de um acordo, eles fizeram uma regrinha lá, fizeram uma reunião e decidiram que estabeleceram, né, que agora deve ser escrito desse jeito, entendeu? É isso aí. Aqui uma resposta pessoal, porque você vai ter que dar exemplos de outras palavras escritas com J, de origem indígena ou africana. Aí, se necessário, faça uma pesquisa. Isso aqui, gente, você pode pesquisar no Google. Não vou colocar aqui agora para vocês, pra gente não perder tempo, ok? Porque eu não fiz essa pesquisa e aqui eu bato a real para vocês. Tem dia que dá para eu pesquisar e já deixar tudo prontinho aqui. Tem dia que não dá e hoje não deu, tá? Então vocês vão olhar no Google, beleza? Muito fácil, é só você escrever lá no Google, palavras escritas com J de origem indígena e africana, muito fácil. Ai, prof, eu não tenho acesso ao Google. Lógico que tem, porque se você não tivesse, eu não tava aqui assistindo minha aula no YouTube, né? Então lá, vamos lá pro 3. Copie as palavras seguintes no caderno e complete-as com G ou J. Então, olha só, a gente vai ter aqui tatuagem com G, jeito com J, pedágio com G, tigela com G, berinjela com J, lojista com J, manjericão com J, sarjeta com J, gengibre com G e fuligem com G. Aí vocês vão falar, nossa, mas é tão difícil J ou G. É porque você está no 6º ano, mas quando você estiver lá no ensino médio, eu espero que você já ache isso aqui mais fácil, tá? Porque isso daqui é fácil. Só que qual que é o bizu para você não se matar de estudar e saber aonde coloca o J e aonde coloca o G? Tipo assim, prof, eu quero ser uma pessoa inteligente, eu quero saber exatamente qual palavra que eu vou escrever com J e qual palavra que eu vou escrever com G, só que eu não quero ficar com a cara enfiada no livro estudando ortografia, então me dá um bizu para eu conseguir ser muito inteligente, ser fera em português sem me matar na ortografia. Leitura. Uma vez por semana, pelo menos, desce na biblioteca da sua escola, e desce ou sobe, né? Eu tô falando desce porque na minha antiga escola a biblioteca ficava no andar de baixo, mas enfim, vai na biblioteca da sua escola, pegue um livro com a bibliotecária e seja feliz. Só isso. É só você ler um livro por semana. Sem perceber, você vai começar a manjar de ortografia. Vai por mim que vai dar bom, beleza? Ó, na sua opinião, na sua região, como essa fruta é conhecida? Qual fruta, prof? Aqui nós estamos falando da mexerica. Aqui onde eu moro, aqui em Minas, a gente chama de manjerica mesmo. Aí tem gente que chama de tangerina, enfim. Então isso aqui vai ser uma resposta pessoal, você vai falar como é o nome da mexerica aí na sua região. Por exemplo, mandioca. Aqui na minha região, a gente chama mandioca de mandioca. E existem regiões do Brasil, se eu não me engano, no Nordeste, né, na Bahia principalmente, eu acho que eles chamam de macaxeira, não tenho certeza. Escreve aqui embaixo pra mim nos comentários como que vocês chamam mandioca aí também, tá? Pra eu saber. Ó, letra B, releia as palavras destacadas. O CH e o X representam o mesmo som? Olha só. Aqui eles estão representando o mesmo som, no caso, né, desse fonema aqui. Esse fonema, pessoal, é como se fosse a letra S. Ó, vou dar um zoom para você ver bem, tá?
é como se fosse a letra S, mas só que é uma letra S espichada, tá? Então, é assim que você vai fazer o fonema. Os fonemas, eles são um pouco diferentes a forma como a gente desenha. Então, você vai colocar entre duas barrinhas e vai desenhar esse fonema, beleza? Letra C, dê exemplos de palavras que o CH e o X representam o mesmo som. Aqui a gente tem, por exemplo, caixão, queixo, enchimento, mochila e cochilar. Vamos para a próxima. Aqui a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa. O que é um estatuto, prof? O estatuto são leis, são regras de como nós devemos tratar os idosos e quais são os direitos que eles têm. Beleza? É a Lei 10.741 de 2003. Muito importante você dar uma bisoiada aí nessa lei. Você conhece o Estatuto da Pessoa Idosa? Converse com seus colegas. Isso é uma resposta pessoal. Eu imagino que vocês não conheçam. Aqui está o Estatuto do Idoso. Da mesma forma que em aulas anteriores nós vimos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o famoso ECA. Nós temos também, além das regras do Estatuto para crianças, temos também regras para o Estatuto do Idoso, tá? Tinha que ter regra para o Estatuto dos Professores, porque, nossa, vocês fazem tanto bagunça em sala de aula, né, gente? A gente devia ter direito de, sei lá, de tirar férias 50 vezes no ano, mas enfim. Ó, aí vamos pular essa parte. É muito importante vocês lerem essas leis, tá? Ó, copie no caderno as partes do texto do Estatuto solicitadas. Então, na letra A, na parte inicial do Estatuto, copie o título, o nome, a data e a ementa, conforme consta no documento. Então, é isso aqui, ó, Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2013, tá? Não vou ler tudo não, porque isso daqui é só copiar, né, gente? Não precisa. Letra B. O documento pode ser organizado em blocos que podem ser denominados por partes ou seções. Escreva o nome das seções que aparecem no texto. São essas seções aqui, que é o título 1 e o título 2 dos direitos fundamentais. Aqui na letra C, copie os títulos dos capítulos que aparecem no documento. Então, a gente tem aqui, ó, capítulo 1 do direito à vida, capítulo 5 da educação, da cultura, esporte e lazer. 3. Releia o trecho do artigo 9º para responder as questões. Então, olha só, que ideia o verbo destacado transmite? Aqui ele transmite de ordem e de lei. Letra B. A qual modo verbal ele pertence? Aqui ele está no modo imperativo. Lembra? O imperador, ele pede ou ele manda? O imperador manda. Portanto, se o modo verbal está no imperativo, está falando que a gente tem que fazer aquilo. Exemplo, lave roupa antes de sair de casa. Não sei porque que eu dei o exemplo, lave roupa antes de sair de casa. O que tem a ver lavar roupa antes de sair de casa? Mas, por exemplo, lave roupa antes de sair de casa. Então, tá no modo imperativo. Eu tô falando para você fazer isso. Outro exemplo de modo imperativo. Você vai fazer um bolo. Bata 3 claras de ovos e coloque o açúcar. Eu tô mandando você... Tô mandando, né? Tô mandando. Tô falando para você fazer isso. Beleza? Letra C. Nesse trecho do Estatuto, quais palavras ou expressões podem ser usadas com a intenção de generalização? Então, aqui, ó. A pessoa idosa, políticas sociais públicas e etc. Último, indique no texto e copie no caderno uma frase que tenha a função de uma proibição imposta ou o direito garantido, bem como as circunstâncias da sua aplicação. A gente tem como sugestão de resposta o parágrafo 1º, o artigo 5º, belezinha? Então, tá bom. A gente vai finalizar a aula aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas. E eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá. Tchau!